Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando a história do Mustang Saleen utilizado no filme Velozes e Furiosos 2. Sim, aquele famoso carro que foi esmagado. Antes de começar, eu só tenho que lembrar vocês que a fonte principal desse vídeo é o canal do Craig Lieberman. Então, caso vocês queiram ver o vídeo original que eu estou utilizando como base, o link tá tanto aqui na descrição quanto aqui nos cards. Então passem lá e se inscrevam também. Dito isso, agora sim, bora pro vídeo. Então, apesar da cena mais conhecida desse carro ser justamente aquele esmagado, inicialmente essa cena não estava prevista no roteiro. Eu já explico pra vocês. Então, vocês já devem ter percebido que esse carro aqui é um pouco diferente dos outros, né? Ele é mais exclusivo e isso aconteceu justamente porque eles queriam variar um pouco os modelos utilizados no filme. Aliado a isso, o Craig Lieberman também trabalhava do outro lado da rua do prédio da Saleen. Então ele também tinha um bom contato com o presidente, ou no caso o dono da empresa, né? Esse cara aí. Então aí já foi mais fácil fazer o contato para poder trazer esse carro pro filme. Como eu falei pra vocês, inicialmente não estava nem previsto que esse carro seria esmagado. No roteiro não consta nada a respeito disso. A verdade é que eles analisaram a cena e perceberam que ela seria meio que sem graça se não tivesse uma emoção a mais. Então, visto isso, eles decidiram esmagar um dos modelos que iria correr lá. E obviamente que deu certo, né? Até porque esse daqui é um carro secundário, porém ele é muito lembrado justamente por conta dessa cena, que é bem marcante. Agora falando mais sobre o carro em específico, ele era um Mustang Saleen do ano de 2003 e ele era um 4.6 V8 com 320 cavalos. As rodas que ele utilizava era praticamente a padrão da Saleen e ele também não tinha body kit nem nada desse tipo, só algumas modificações visuais mesmo. E essa cor que chama bastante atenção é a chamada Liz Stick Red. Agora um fato curioso é que o Craig Lieberman tinha dois roteiros, porém nenhum deles acaba citando esse carro ou que ele seria esmagado. Como eu falei pra vocês, isso eles acabaram adaptando depois. E na verdade essa corrida que eles fizeram era pra buscar uma chave, não um charuto. Só como vocês viram, depois eles mudaram. Como vocês já devem ter imaginado, o carro que foi destruído não foi o principal arrumado pro filme, né? Até porque o Craig Lieberman não ia pedir lá pro amigo dele um carro e ia destruir no filme. Então o carro que foi destruído faz parte das réplicas que eu já vou falar aqui pra vocês quais são e quantas foram. No total foram utilizados 6 carros para poder fazer essas filmagens. E eu vou falar aqui pra vocês de um em um, onde cada um foi utilizado. O primeiro era o principal, também chamado de Hero One, e ele era praticamente o carro em melhor estado e que normalmente era utilizado em filmagens paradas. Porém, ele também foi filmado algumas vezes em movimento, obviamente que sem correr risco. Ele era realmente o carro que estava 100% e também o único que tinha modificações no motor, né? No caso era um Supercharger. Ele também era manual. Já o segundo carro ele parecia bastante com o primeiro, porém ele não tinha Supercharger, mas ainda era manual. Ele era utilizado normalmente para cenas em movimento, né, que podia ter algum risco maior para o carro. Já o terceiro e o quarto carro também eram automáticos, porém eles não tinham modificações de motor. Eles eram utilizados normalmente para dar suporte ali nas gravações, e também fazer algumas imagens internas. Agora o quinto carro já era mais descartável, ele já foi feito pensando nisso, né, que ele seria esmagado, e ele também tinha uma gaiola de proteção para poder fazer essa cena aí batendo entre os dois caminhões. Ele era um Mustang GT do ano de 2002, foi feito algumas modificações para poder ficar parecido com esse carro aí. Agora o último, né, no caso o sexto carro, era um carro que não tinha motor, que ficava em cima de um caminhão ou de uma plataforma, né? Nós não temos a imagem, então nós não sabemos. Mas é praticamente o chamado Mike Rig Car. Ele normalmente não tem motor, ele fica em cima de alguma coisa, justamente para poder fazer as imagens internas como essa daí. Nesse caso eles acabaram utilizando o chroma key, né, que é aquele fundo verde ou azul que depois eles trocam. Obviamente que essa cena acabou sendo feita de maneira muito cuidadosa, inclusive eles fizeram até uma maquete que eu tô mostrando pra vocês. Isso para poder simular como é que seria feito. Nessa parte eu não entendi muito bem, até porque esse vídeo do Craig Lieberman tava sem legenda, mas pelo que eu entendi, aparentemente eles conectaram um guindaste no carro, pelo teto, por essa imagem aí dá pra ver, e foi ele que praticamente fez esses movimentos do carro. Até por isso, se você for analisar, o carro ele faz uma curva perfeita, né? Isso porque esse movimento foi feito por um guindaste e não por uma pessoa. Ou pelo próprio caminhão, sei lá. Obviamente que nesse momento não tinha ninguém no carro, porém depois eles utilizaram a edição junto com o Mike Rig para poder fazer essa cena. Obviamente o carro foi esmagado não foi o principal, como eu falei pra vocês, foi aquele quinto de acrobacia lá, inclusive se você analisar bem dá pra ver que ele tá com outras rodas. Segundo Craig Lieberman, também essa fumaça aí que vocês estão vendo é fake.
E a dúvida que fica agora é o que aconteceu com esses carros. Então, esse veículo 87 dessa lista aí, atualmente está com um cara chamado Nick e ele está em perfeito estado. Inclusive ele tem um Instagram que ele posta fotos do modelo. Atualmente ele acaba levando o carro mais para eventos e também posta algumas fotos no Instagram. É esse o Instagram dele. Nós também sabemos que um dos carros batidos foi totalmente restaurado, porém a última informação que nós temos dele é de 2008, né? Que nós sabemos que ele estava em Nova York. Depois disso ninguém mais soube do carro, mas aparentemente ele tá bem, né? Agora o principal que eu falei pra vocês, que no caso é aquele Hero One, nós sabemos que ele foi vendido em Las Vegas em 2011 e aparentemente ele ainda tá lá. Pelo menos até 2020 o Craig Lieberman falou que tava. O segundo carro principal foi vendido por um cara na Virgínia que também aparentemente tá lá ainda. Ninguém teve mais notícia dele. E os dois últimos carros que faltam aparentemente ninguém sabe onde tá, mas parece que eles não foram destruídos. Então eles estão por aí, só que ninguém sabe aonde. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!